Êxodo capítulo 5. Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos, e por isso estão clamando: Viremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos, é o que vocês são. Preguiçosos. Por isso andam dizendo: Viremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontrarão-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor.
Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao Faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos Coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: e tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Mateus capítulo 12. Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, e juntamente com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: me estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era.
Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ou ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, ou uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Daqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.